Olá, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Esporte, tudo bem, Badá? Tudo certo. Ficou no quase, homem? Quase, mas de novo, não veio a bendita primeira vitória do Verdão. Pois é. Pura bucha. Mais uma vez ficamos no quase. Em jogo polêmico, Chapecoense e América Mineiro ficaram no empate na noite de ontem na Arena Condá. O primeiro tempo não foi nada agradável e com poucas oportunidades de gol. Mas a polêmica envolvendo a arbitragem começou cedo. Aos 12 minutos, após Carrinho e Geovânio, Alan Ruschel foi expulso. Porém, o árbitro de vídeo foi acionado e o cartão vermelho foi anulado. E o lateral do América ficou apenas com o amarelo. Quando a bola voltou a rolar, Geovânio tentou para a Chape. O América arriscou nos chutes de fora da área. Na primeira, Kehler defendeu, mas soltou. E Cadu afastou o perigo. Fabrício Daniel também tentou para os mineiros. E foi Ademir quem chutou com mais perigo para os visitantes. Do lado da Chape, Denner caiu no gramado, sentindo a coxa esquerda, e precisou ser substituído por Felipe Silva. E a chance mais clara do Verdão no primeiro tempo foi essa, com Fernandinho. O segundo tempo começou com mais polêmica. Cadu foi expulso nesse lance, após a avaliação no VAR. E logo na sequência, bem na cobrança de falta, Eduardo Bauerman marcou. Mas o gol foi anulado por impedimento. Com um jogador a mais, o América foi para cima. A Chape jogou no contra-ataque e criou boas chances com Bruno Silva. E de tanto insistir, a Chape balançou a rede aos 41 minutos com Anderson Leite. Em novo contra-ataque, Bruno Silva obrigou o goleiro adversário a trabalhar. Só que com 11 minutos de acréscimo, a Chape não conseguiu segurar a pressão do adversário. Depois de cruzamento rasteiro, Rodolfo não perdoou, deixando tudo igual no placar. Anderson Leite ainda deu esperança ao torcedor nesse chute. E o jogo terminou assim mesmo na Arena. Chape 1, América Mineiro também 1. Quando a tecnologia atrapalha, é porque tem algo muito errado. Gosto sim, acho fundamental, é um passo que não tem volta mais. Mas a partir do momento que a falta de critério, porque a arbitragem é critério, e a tecnologia não vai te deixar, não vai deixar ter critério, né? A gente sabe disso. Eu quero muito parabenizar o meu grupo. Esses jogadores aqui hoje entregaram a vida, o que eles vêm fazendo durante a semana no treinamento. Acho que o nosso torcedor hoje, né, depois de algum tempo, pode sim estar feliz, estar orgulhoso. Talvez não feliz, mas orgulhoso de uma equipe que lutou até o final, que merecia o melhor resultado. E não conseguiu porque teve a interferência de um extra-campo. Pois é, Badá. Jogo fácil de comentar isso aí, né? Não. Aqui é jogo para ficar uma hora aqui falando, né? É verdade. Se a gente for comentar tudo que aconteceu ontem na Arena, mas a Chapecoense tem muita razão em reclamar da arbitragem. Não estamos falando de campanha, não estamos falando nem do próprio empate, mas ontem a arbitragem foi desastrosa. Porque esse lance aí, qual que foi o lance mais violento? Esse do Alan Ruschel ou do Cadu? É lógico que foi esse aí do Alan Ruschel. E o árbitro, o juvenil, porque isso aí é juvenil do Rio Grande do Sul, Douglas Silva, ele estava acertando nas duas decisões. Mas aí o todo-poderoso Jean-Pierre, o Jean-Pierre, aquele árbitro experiente, ele é que interferiu nas decisões do árbitro. E aí, equivocadamente anulou o cartão vermelho do Alan Ruschel e depois equivocadamente mandou aplicar cartão vermelho no Cadu. Isso aí mudou muito o jogo, principalmente a expulsão do Alan Ruschel, era 13 minutos do primeiro tempo. Se o América fica com um homem a menos em campo, isso ia fazer muita diferença, mas não. O árbitro de campo, Douglas Silva, estava
acertando, e o senhor Jean-Pierre, aí, ele é que tomou as decisões equivocadas e mudou a história do jogo. Se ia mudar o resultado, se a Chapecoense ia se aproveitar, se a Chapecoense ia ganhar, não sei. Mas que muda o jogo, certamente muda. E foram 2 erros, não dito pelo Badá, não dito por ninguém, pelo Sálvio Espíndola, que estava ontem na central do apito, dizendo que esse lance aí não era para expulsão e que o lance do Alan Ruschel era para cartão vermelho. Aí o árbitro acertou e o seu Jean-Pierre, o poderoso Jean-Pierre, é Vin Diesel o nome do ator aquele, né? É, isso aí. Vin Diesel, o poderoso Jean-Pierre, aí mudou os 2 lances e a história do jogo. Então, jogo truncado, jogo feio, jogo com pouca bola rolando, jogo truncado, tecnicamente ainda muito longe daquilo que se precisa. Entrou muito bem o Bruno Silva. Eu sempre digo, o Bruno Silva tem futebol. Bruno Silva tem futebol no pé. E ele foi o melhor jogador de Chapecoense em campo. Aí a gente vai ver o gol do Anderson Leite, a 43 do segundo tempo, nos dando esperança. Bom, hoje vai dar. Hoje acaba a zica. Hoje acaba a nhaca. Hoje vai ganhar uma. 43 do segundo tempo, mas daí, logo depois, aí teve ainda essa jogada do Bruno Silva. Repito, Bruno Silva tem futebol. Se ele tiver cabeça no lugar e bom preparo físico, ele é diferenciado. Ele tem que ser titular do time e vai ter mais uma oportunidade, quem sabe, de jogar num grande clube. Já passou pelo Atlético Mineiro, mas tem que ter cabeça no lugar e preparo físico. 2 coisas que muitas vezes falta ao Bruno Silva. Futebol, todo mundo sabe que ele sabe jogar. Então, tomou o gol de empate ali com o Rodolfo e se foi mais um resultado. Então, concordo com o Pintado quando ele diz que o time teve entrega, teve garra, teve luta, e teve mesmo, porque jogou desde os 20 do segundo tempo com um homem a menos. Agora, tecnicamente, a gente sabe que para uma exigência de Série A precisa melhorar muito, e assim é mais um jogo, 1 hora. E o goleiro, é bom que se diga, do América, o melhor do jogo foi o Matheus Cavicchioli. Fez defesas importantes naquele chute do Fernandinho, que demorou para bater, depois nos chutes do Bruno Silva. Então, é assim, o Chapecoense está numa fase tão desgraçada que, quando joga mais ou menos bem ou com vontade de ganhar, o goleiro adversário é destaque da partida, a arbitragem interfere no andar do jogo e o time tem jogador expulso e não consegue ganhar. Então esticou a corda com garra, com raça, com vontade e mesmo assim empatou para um time que também é fortíssimo candidato ao rebaixamento, que é o América Mineiro. Pois é, Badá, após a coletiva do técnico Pintado, o executivo de futebol da Chapecoense, o Carlos Quila, também criticou a arbitragem. Vamos assistir. A expulsão do Cadu foi algo absurdo. O jogador, o atacante do América, caiu antes do lance. Se no primeiro momento, quando o Cadu toma a frente, que ele leva o braço direito, tivesse atingido o atacante, eu acho que estaria correto. Mas pelo outro braço, no movimento, então o jogador vai ter que jogar com o braço amarrado, enfim, sem um movimento natural. Se começar a colocar essa lupa para ver detalhes dentro do jogo, a gente vai começar, e já estamos vendo, pelo em ovo, né? O futebol vai se tornar muito chato. Então, a gente não vê isso quando a gente vê jogos de outros países, jogos sul-americanos. A gente precisa rever alguns conceitos. E a gente foi prejudicado, não só hoje, como a gente foi prejudicado no jogo do Santos, que o VAR também deu um pênalti contra a gente. No jogo do Grêmio, a gente teve um outro pênalti. Então, eu peço aí ao Gaciba que reveja, principalmente o jogo de hoje, para a gente rever conceitos. Nós precisamos parar um pouquinho e ver conceitos. Porque a Chape, ela vive as suas dificuldades, já tem as suas dificuldades, mas a arbitragem tem sido, nesse caso, tendenciosa em prejudicar a Chape. E é o que a Chapecoense está criticando, né, Badá? A questão dos critérios, né? Porque o VAR é o momento de ser acionado, né, ali o VAR. Não pode interferir. Razão. O Carlos Quila tem razão. Vários jogos, inclusive no jogo contra o Grêmio ontem, na dúvida é sempre contra a Chapecoense. Sempre contra a Chapecoense. Acho que eles estão dizendo, bom, isso aí já está rebaixado, isso aí não vai incomodar ninguém, é lá do final de Santa Catarina, isso aí não vai incomodar ninguém. Então, sempre na dúvida é contra a Chapecoense. Não é que justifica. Daí tem gente que está olhando e está dizendo, pô, mas os caras têm coragem de reclamar da arbitragem, que a campanha que estão fazendo. E tem gente que está falando isso. Mas não se trata, uma coisa
tem que ser parada a outra. A arbitragem, realmente, na dúvida, tem dado sempre contra a Chapecoense. E ontem foi uma vergonha o que se viu na Arena Condá. Padá, vamos dar uma olhadinha na classificação. Chega a dar um desespero de olhar a classificação aqui do Campeonato Brasileiro. Dá muita vontade. O Atlético Mineiro líder, 37 pontos, a Chapecoense lá embaixo. Eu nem vou contar o resto aqui, ó. Chapecoense lá embaixo, 5 pontinhos. O Grêmio tem um a menos, um jogo a menos ainda, mas tem 10 pontos já. E o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Badá, tem 17 pontos, ou seja, está cada vez mais distante. Nem com óculos naquela lente bem mais forte, o cara não consegue ver o... 12 pontos de diferença, né? Numa situação cada vez mais difícil, então não adianta. Infelizmente é uma campanha fraca, é uma campanha vexatória, temos que ser realistas, né? E que a cada rodada dá um passo a mais em direção à Série B do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente a gente tem que se conformar com essa ideia. Dentro do clube o discurso é de continuar lutando, o próprio Pintado falou isso ontem, tem que continuar lutando, tem que pelear até que tiver qualquer possibilidade, mas racionalmente a gente sabe que a vida da Chapecoense, infelizmente, está muito difícil nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, mudando um pouquinho de assunto agora, Badá, no sábado a Chapecoense Futsal recebeu então a AGN Capinzal para mais uma disputa da Série Ouro na Liga Catarinense e venceu a partida. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Seco abriu o placar para a Chapecoense Futsal. No segundo tempo, Maicon ampliou para a Chape. E aos 16, Quito descontou para os visitantes. Placar final no ginásio do Sesc Senat. Chapecoense Futsal 2, AGN Capinzal 1. Pois é, e assim fechamos o esporte de hoje. Vitória, você não ganha no campo, pelo menos no futsal está ganhando. Pelo menos isso, né? Pradão, um grande abraço para o amigo e um bom trabalho. Muito obrigado, Serginho. Como é que é a questão do VAR, Baricorodo? A questão do Baricorodo, do Eldes, né? É uma zica desgraçada que eu vou te falar uma coisa. Quanto menos fala numa hora dessa, melhor. Valeu, pessoal. Até mais, até mais.